Oportunidade. Eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que tu me uses, Senhor, não como eu quero, mas como tu queres. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós falamos além do que tu mandas. Tende misericórdia de mim, Senhor. Eu repreendo toda tentativa do inimigo, meu Pai, de impedir que eu fale aquilo que tu tens mandado, aquilo que tu queres, Senhor. Ensina-me, abra-me, Senhor, a mente, quebranta o nosso coração, Senhor, como terra nova, terra fértil, que ouve a tua palavra e frutifica. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Lucas 11. A viúva de Naim. Lucas 7, 11. Eu falei o quê? Lucas 7, 11. Perdão. Irmã Ivanilde sempre atenta. Glória a Deus. Lucas 7, 11. Pronto. Amém? Você? Amém. 7, 11. Amém. Tá aqui. Não fugiu. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Que coisa grandiosa quando nós vemos essa passagem, porque nós vemos, quando nós lemos essa passagem, nós olhamos esse capítulo ele no todo, nós vemos que Jesus ele tinha acabado de falar com um homem que tinha um servo que estava moribundo. E ele manda os judeus, os anciãos, né, dos judeus, irem falar com Jesus, para que Jesus orasse, fosse lá visitar o servo. E no meio do caminho, quando Jesus estava no meio do caminho, indo para cuidar, indo para orar pelo servo, o próprio centurião falou: não precisa vir, que eu não sou digno. Manda os amigos dele falar com Jesus. E Jesus ali cura. Quando os amigos voltam, o servo dele já estava curado. E Jesus continua andando com a multidão e com os discípulos. E quando ele vai entrar numa outra cidade, ele encontra com essa mulher. E aqui o que tem de mais interessante é que Jesus... E é no dia seguinte que isso acontece. Porque aqui, e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E ali entra Jesus e ele vê aquela mulher indo enterrar o filho. Nós sabemos que a mulher, ela já já tem um certo preconceito em relação a ela. A mulher na Bíblia, ela nem contada né? Quando se fala da mulher, fala 3.000 homens, e fora as mulheres e as crianças. Não era contabilizada, né? Na forma. Mas nós vemos a importância que Jesus dá para a mulher. A liberação e a libertação e o verdadeiro feminismo, a luta pelo feminismo foi Jesus que começou, cuidando das mulheres, falando com as mulheres. E isso a gente vê lá no tanque de Betesda, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, e ele fala com ela, ele manda os discípulos saírem de perto, né? 12 homens para comprar comida para 13 pessoas, né?
Se for o que era natural ali era mandar um, mas ele tinha algo para fazer e sabia que ouviria alguma coisa. E o preconceito que existia naquele momento. E Jesus, como ele fala que ele movido de íntima compaixão. Olha que interessante isso, porque quantas vezes eu acabei de pedir oração pela minha amiga e nós não ficamos movidos em relação à situação, né? Vemos as pessoas passarem por dores e às vezes nós somos movidos e nem sempre esse mover, ele é movido pela compaixão, ele é movido pela dó. Eu tô melhor que aquele sentimento, eu tô melhor que aquela pessoa, né? Então a gente fica com receio. Mas aqui movido por íntima compaixão é querer tomar dor do outro, é compaixão, é querer estar caminhando junto com o outro, tirar a dor do outro. E quando nós somos movidos por íntima compaixão, nós vamos orar uns pelos outros. Nós buscamos a face de quem resolve, né? Aqui Jesus, ele movido de íntima compaixão, ele toca no esquife. Imagina a cena, você, onde eu falava isso? Você vendo quando nós víamos que eu era criança, nós víamos um enterro seguindo, ninguém podia entrar, atravessar, entrar na frente ou fazer qualquer outra coisa. Isso por lei e por respeito moral. E aqui Jesus para. Imagina, porque ali ninguém sabia. Jesus para essa multidão que levava e toca no morto. Que naquela época isso era um absurdo, naquela época isso era um pecado, você tocar num cadáver. E Jesus toca, ele movido de íntima compaixão, com os sentimentos dela, se colocando no lugar dela. A irmã Vera está reconectando. E aí ele movido por esta íntima compaixão, ele toca na esquife e fala com essa mulher. Que coisa mais linda, quantas vezes eu antigamente, eu faço uma avaliação pessoal, antigamente eu tinha dó, né, das pessoas, porque eu me sentia, eu estava numa situação melhor do que aquela que passava pela dor. E hoje, quando nós andamos com Jesus, nós vemos que isso ele é muito diferente. Nós somos movidos de íntima compaixão. Nós nos colocamos no lugar do outro, nós oramos pelo outro. Quantas vezes a gente se sente até mal por não lembrar o nome da pessoa. Mas nós, movidos de íntima compaixão, oramos. Porque nós somos discípulos. Porque nós andamos com esse Jesus. Que um dia parou esse enterro, parou essa cena por causa da íntima compaixão que o movia. E ele ali fala com essa mulher e fala para ela, não chores. Imagina você no enterro, você numa cena dessa e fala, não chores. É só quem pode resolver o problema, é só quem consegue resolver o problema. Quantas vezes as pessoas que chegam próximos de nós, elas procuram nos consolar e às vezes as palavras parecem tão vazias, né? Ou até irritadiça, você fica meio irritadiça, dependendo de quem, como. Mas quando nós somos movidos pelo Espírito Santo e anda com esse Jesus que não avalia a multidão, mas esse Jesus que cumpre o desejo do coração, que é movido pela compaixão, essa palavra ela tem o poder de nos transformar, de cuidar, de verdadeiramente limpar. Quantas vezes nós precisamos em momentos de dores, de dificuldade, de choro, de agonia, de aflição, e um irmão estendeu a mão para você e teve compaixão da sua dor e orou com você. E aquela dor limpou. Quantas vezes nós precisamos que algo na nossa vida seja ressuscitado? E nós clamamos ao Senhor e pedimos compaixão e Ele prepara uma pessoa para orar conosco, para falar conosco. Esses dias a irmã Ruth teve uma experiência que ela ia ligar para a Aline, ligou para a Ivanilde. A Ivanilde não podia fazer grande coisa, que ela achava, mas fez uma das melhores coisas, né? Você tem óleo, passa nele, ora. É só quem é movido de íntima compaixão.
tá com o coração limpo das críticas, das avaliações, das coisas que o mundo às vezes nos impele a fazer, pode aconselhar, pode falar, pode estar movido de íntima compaixão. Como que você vai ter íntima compaixão se o que te move é a raiva, é a ira, é o ódio, é a maledicência, é a crítica? Não tem espaço para compaixão. O espaço, porque o Senhor nos fala que ide a todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulo. Então ele não nos manda ir avaliar, fiscalizar, criticar. Ele nos manda ide a todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulo. Eu só faço discípulo se eu tiver compaixão da dor do meu irmão. Essa minha amiga que ligou, ela não é crente, ela é do grupo de amigos de faculdade. E nós temos um grupo ali da faculdade. Ela na segunda-feira, quando ela me mandou mensagem, ela não mandou no grupo. Ela mandou para mim no particular. Porque ela sabia que não seria de dó, seria de íntima compaixão. Porque ela já andava, ela sabia com quem ela estava falando. Antes eu era a Lucy, ali na faculdade, que não conhecia Jesus, que fazia parte de um grupo e de uma multidão. Hoje eu sou a Lucy que não ando no meio da multidão, mas que eu ando com um que resolve o problema. Que tem cumprido aquilo que Jesus ensinou. Ide a todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulo. Ela sabia que podia contar, não comigo, mas com aquele com quem eu ando. Ela sabia que podia pedir oração. Como é maravilhoso quando nós somos movidos por essa íntima compaixão. Porque a gente tem visto, principalmente hoje em dia, no meio da pandemia, as pessoas estão sempre avaliando, fazendo crítica. Você foi, você não foi, você vai. Você é covarde, você não vai para a igreja, você vem para a igreja. Você vai para um lugar e não vai para outro. Sempre avaliação. E não se preocupa com o principal, que é a compaixão. Jesus não nos levantou para avaliar, não nos levantou para criticar, não nos levantou para fiscalizar. Ele nos levantou para que tivéssemos compaixão, nos colocarmos no lugar do outro, para que nós fizéssemos assim como ele fez. Porque a palavra do Senhor nos diz que se nós estivéssemos dele, maiores e melhores coisas nós faríamos. E se nós estamos dando oportunidade para que esta compaixão invada nosso coração, nós vamos ser menos críticos e mais servos. Nós vamos dar oportunidade de nos condoer com a dor alheia e orar. Assim como nós temos orado pelo Marcos todos os dias, nós temos orado pela Marilene. É a Marilene, não é? Eu estava falando a Aline, a irmã Marilene. Um dia foi pelo irmão do pastor Araújo, outro dia foi pelo Benjamin, outro dia foi tantas pessoas que chegam e nós estamos íntima compaixão. Nós não estamos ali para querer coisas que a traça corrói, que a ferrugem destrói, mas nós estamos aqui porque nós estamos andando com esse Senhor, que um dia entrando numa cidade viu a dor de uma viúva, uma mulher que tinha perdido tudo, uma mulher que estava perdendo a única coisa que era a esperança dela, que era o filho, que era o sustentador do seu lar. E ele, movido de íntima compaixão, ele resolveu o problema. Ela estava rodeada de uma multidão. Jesus entra com uma multidão, ela rodeada com uma multidão. Nós não vemos em nenhum momento Jesus avaliar a multidão. Nós vemos Jesus cumprir o que ele tinha para fazer. E quantas vezes nós somos levados a avaliar a multidão? Aqui no versículo 16, ele diz assim... Depois que o menino é ressuscitado e entregue para sua mãe, Jesus diz, aí diz aqui a palavra, e de todos se apoderou o temor. Você imagina você ficar, em vez de cumprir o que você tem para cumprir, você avaliar. Você nunca vai ter o prazer de viver isso aqui. E de todos se apoderou o temor. E glorificaram a Deus, dizendo... Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Você ser um instrumento
para que o nome do Senhor seja glorificado. Pela ação que você tem, pela compaixão que você é movida pelo Jesus Cristo. Essa é a maravilha de andar com esse Deus que tudo pode e tudo faz. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso nós estarmos à disposição do reino, para que o Senhor possa nos usar e ser instrumento para orar, para buscar, para colocar em prática aquilo que Ele tem feito, apesar das dificuldades que nós temos vivido, apesar da dificuldade que nós temos tido de ir para a igreja. Nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui em uma só voz e uma só fé. Imagina se nós estivéssemos, e eu fiquei esse período, que foi do mês de maio e abril, apesar de orar, ler a palavra, mas eu fiquei entregue aos meus pensamentos e me avaliando. Eu não vou para a igreja, aquelas dificuldades, que triste, que agonia, que isolamento, e só reclamando. Quando nós passamos a fazer aquilo que o Senhor faz, a agir de acordo com aquilo que tem, com o que a gente tem, e não com aquilo que nós queremos, nós vemos o mover. Nós vemos a diferença e vemos que o Senhor tudo pode e tudo faz através de nós. Eu sempre falo para a dona Nair que a casa dela é um lar missionário. E é interessante porque assim, não passa uma pessoa sem estar lá. Ela há um tempo atrás, tem já 1 ano e meio, eu arrumei um açougueiro para levar a carne para ela e ele se converteu. Esse açougueiro, ele faleceu, 41 anos. Ele teve um infarto fulminante. Várias pessoas que levam as coisas, ela já está habituada a viver isolada, ela tá mais habituada que nós, né? Sabe fazer muita coisa. Já porque o lar dela virou um lar de missões. E as pessoas que vão lá, quantas pessoas se renderam aos pés do Senhor? As pessoas que vão na casa dela. A manicure dela batizou. O rapaz que entrega fruta de um mercado lá próximo, ali perto da igreja Santo Antônio, hoje ele se converteu, a mãe dele, ele levou a mãe dele para a dona Nair falar com ela. E a mãe dele hoje está servindo. Então assim, é uma obra missionária. Isso só é quem é movido por íntima compaixão. Tem momentos de dificuldade, de dor, de agonia, de angústia que ela passa, mas ela age muito além do que aquilo que ela sente. Ela age através dessa compaixão que o Senhor ensinou para ela e que Ele ensina para mim, que ensina para todos nós. Movido de íntima compaixão, você faz ressuscitar a esperança, a alegria, os planos e os projetos daquele que se aproxima de você. É só essa íntima compaixão. É só o andar com Jesus Cristo. É só nós estarmos firmes e arraigados na videira verdadeira. Nós precisamos estar pronto nessa trajetória de Jesus, não a partir do que nós queremos, mas a partir daquilo que Ele nos dá, porque Ele nos dá uma mente criativa, Ele nos dá uma mente sábia, de sabedoria, de nós influenciarmos as vidas que estão ao nosso redor. Por isso que nós precisamos, movidos de íntima compaixão, gerarmos. Nós podemos gerarmos vidas, gerarmos esperanças, permitir que o Senhor nos use para a obra com aquilo que nós temos, com aquilo que Ele nos permite, com aquilo que Ele nos ensinou. Ide a todo mundo, pregai o Evangelho e fazer discípulos. E nós vemos aqui que logo após, nesse mesmo capítulo, os discípulos de João estavam lá no meio. E João manda perguntar, são 5 minutos, Fran? E aí João manda perguntar, esse? Você é aquele que haveria de vir? E Jesus passa a dar um testemunho de João. Profeta maior que esse não houve. Nós precisamos fazer, em vez de avaliar a multidão que andou com Jesus e a multidão que andou com a viúva de Naim, que estavam movidos de sensibilidade quando viu, mas estarmos movidos da compaixão do que é que nós temos para fazer, o que é que nós podemos fazer.
De que forma nós vamos influenciar as vidas que têm chegado às nossas mãos? De que forma que nós vamos tratar essas pessoas? Eu, graças a Deus, Deus me dá oportunidade e através de trabalho ou algumas situações, eu vejo a graça e a glória de Deus através do trabalho. E uma vez quando o Senhor falou determinadas coisas, eu vejo que é uma avaliação que nós precisamos fazer nossa. Senhor, será que eu tenho levado a tua palavra? Porque vocês olharem para mim e ver eu, é facinho, porque às vezes é só um figurante, uma figurante no si. E aí eu vou falar aquilo que vocês querem, vou tomar cuidado para não falar palavrão, cuidado para não tomar determinadas ações. E no meu dia a dia, quando eu trato com os meus clientes, será que eu os vejo como meramente pessoas que me trazem o meu pão de cada dia? Ou eu os vejo como os discípulos de Jesus? Propensos discípulos de Jesus, que vão vir amanhã para poder levar essa palavra que ele um dia trouxe para mim. Então eu preciso ver além, e é só essa compaixão, movido de íntima compaixão, que nós vamos conseguir ressuscitar muito mais do que aquilo que tem chegado e fortalecermos, nos fortalecer e fortalecer aqueles que estão ao nosso redor. Lembrando que nós estamos vivendo de tempos difíceis e que dificuldade vai existir. Vai existir. Existiu ontem, existe hoje, vai existir amanhã. Estamos avaliando o tempo inteiro. Será que é para melhor? Será que é para pior? O que tem essa pandemia, a economia, toda essa situação. Mas o maior de tudo, esse Deus continua conosco. Foi Ele que entregou o Filho na cruz do Calvário para nos salvar e remir os nossos pecados. Nós estamos dentro de casa e estamos conseguindo, pela misericórdia do Senhor, levar a palavra àqueles que estão com dificuldade. Se não fosse o meu tempo com a minha amiga ontem, outros tempos, hoje ela não lembraria de mim para orar por ela. E é isso que é fazer discípulo. Independente de que nós somos, independente da nossa dor, nós podemos ter a íntima compaixão de levar a palavra em tempo e fora de tempo. E hoje nós sabemos que nós estamos fora de tempo, mas estamos sendo cumpridores, buscando a face do Senhor por aqueles que passam por dificuldades, buscando a face do Senhor por aqueles que têm se alegrado no Senhor, mas o tempo inteiro estamos arraigados nessa videira verdadeira, cumprindo o que Ele tem nos ensinado. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilhosa. Glória a Deus. Continue lhe abençoando poderosamente e lhe usando. Amém.